Oi, pessoal! Vamos conversar sobre puberdade precoce? Esse vídeo é direcionado mais especificamente às mães de meninas, adolescentes e pré-adolescentes, pais, professores, madrastas, cuidadores, pessoas que têm contato com essas meninas de uma forma geral, mas também para toda a sociedade. Ele interessa a toda a sociedade, porque a maneira como nós lidamos com as crianças e com as adolescentes enquanto elas estão sob os nossos cuidados, fala sobre a forma como nós construímos a humanidade. E esse tema é um tema muito importante. O meu objetivo com esse vídeo é, primeiramente, informação e também uma reflexão. Primeiro, eu quero falar para vocês que antes de eu trabalhar com ginecologia natural, eu me especializei em ginecologia da infância e da adolescência. Eu passei um ano da minha vida morando em São Paulo e acompanhando o serviço de ginecologia da infância e da adolescência do Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo, conhecida como a maior universidade desse país, extremamente respeitada no quesito, de estudos acadêmicos, onde é referência que pessoas do país inteiro e até de fora do país vão para tratar de questões. E passei um ano acompanhando esse serviço e lá a gente lidava com muitas coisas e lidava bastante com esse tema, da puberdade precoce. Então eu vou explicar para vocês o que é considerado uma puberdade precoce. A puberdade, medicamente falando, fisiologicamente falando, não apenas a puberdade, mas a menarca, a primeira menstruação da vida de uma mulher, ela é considerada fisiológica, normal, entre 8 anos e 15 anos, ok? Então, só é considerado puberdade precoce quando ela acontece antes dos 8 anos de idade, tá? Isso daí independe do que a gente acha disso, da nossa opinião sobre isso, né? É sabido, é notório, né, que de uns anos para cá está acontecendo um fenômeno em que as meninas estão tendo a sua primeira menstruação cada vez mais cedo. Eu, por exemplo, tenho 41 anos hoje, tive a minha primeira menstruação aos 13 anos, na década de 90, e essa era a média, né, que as meninas ficavam menstruadas, algumas um pouco antes, aos 12, né, mas em média 12 anos, 13 anos, as meninas tinham a sua primeira menstruação. E atualmente, em média, as meninas estão ficando em torno dos 11 anos. Né? Então, com 8, 9 anos, não é a maioria, mas sim, tem meninas ficando menstruadas com 9, 10 anos. Isso está se tornando cada vez mais comum. E existem aí algumas teorias, né? A ciência não tem nada fechado sobre o porquê está acontecendo esse fenômeno. Algumas coisas são um pouco evidentes, assim, né? Dentro da nossa observação, da minha observação, pelo menos, né? Que são a alimentação, né? Uma alimentação muito rica em produtos de origem animal, muito rica em carne vermelha. A gente sabe que os produtos de origem animal, inclusive o leite, seus derivados, vêm de animais que são criados não de uma forma natural, com muitos, eles recebem muitos hormônios, eles recebem muitos antibióticos, e também a alimentação é rica em produtos industrializados, pobre, né, em orgânicos, né, tem a questão também, né, da alimentação não ser uma alimentação orgânica, não ser uma alimentação natural, e isso vai influenciar, né, nos nossos hormônios, no nosso metabolismo, e também a questão dos estímulos, né? O excesso de estímulo que todos nós estamos submetidos atualmente, principalmente com a internet. Então, enquanto eu e a maioria de vocês que estão me ouvindo, provavelmente aos 10, 11 anos, estava brincando de boneca, e a maioria das meninas de 11, 12 anos hoje em dia já não tem o menor interesse em brincar de boneca e tem canal no YouTube, página no Instagram, seguem blogueiras que são focadas, a maioria delas, em moda, em beleza, em maquiagem. Meninas são vestidas como mini adultas desde bebês.
muito foco no corpo e fotos sensuais. A internet também é um mundo que muitas vezes a gente não tem controle, não é, do acesso que nossos filhos têm a conteúdos, inclusive sexuais, as músicas que eles escutam. Enfim, não vou entrar muito nesse debate que não é o foco aqui, mas são coisas que possivelmente estão contribuindo para que essa menarca esteja acontecendo cada vez mais cedo. Voltando a falar sobre a puberdade precoce, existe a menarca precoce, né, como eu falei, que é quando ela acontece antes dos 8 anos de idade. E existe também, que é um fenômeno mais comum, que é a telarca e a pubarca precoces. O que é a telarca, né? A telarca é o aparecimento das mamas e a pubarca são os pelos. Não é raro acontecer de meninas bem novinhas, às vezes com 6 anos, começarem a apresentar alguns pelinhos, principalmente na vulva, né? E lá nesse serviço lá da USP, quando aparecia essas meninas, normalmente são pelos bem fininhos, é pouca quantidade e é considerado uma pubarca precoce, mas a conduta quando é isoladamente, a conduta é simplesmente observar e acompanhar essas meninas. A maioria delas não evolui para além disso, tá? E depois, na idade média normal, elas vão começar a apresentar um engrossamento desses pelos. É levado em consideração também a distribuição desses pelos, né? Se eles vão se espalhar um pouco mais pela região da vulva, da virilha, na axila, certo? E o grande marcador do início da puberdade, na verdade, existe um sistema de avaliação disso que é chamado de Tanner, né, a classificação de Tanner, que leva em consideração toda essa distribuição de pelos e a mama e tudo mais. E o grande marcador do início da puberdade, na verdade, é essa telarca, né, que é o aparecimento do broto mamário. Em média, quando aparece realmente aquele botãozinho na mama da menina. Em média, após o aparecimento desse broto mamário, em média, 2 anos após, a menina vai apresentar, é esperado que a menina apresente a primeira menstruação. Isso é uma média, pode ser depois, pode ser antes, mas é aí bastante tempo até chegar a esse momento, certo? Quando a menina, antes dos 8 anos, começa efetivamente a apresentar sinais de puberdade precoce, que não é simplesmente um aparecimento de pelos ou até mesmo o iniciozinho do botão mamário, a gente não fecha o diagnóstico de puberdade precoce simplesmente com essa avaliação clínica, física clínica dela, não. Tá? É feito nas meninas que têm indicação, que têm indícios realmente fortes disso, é feita uma avaliação hormonal, é feita uma dosagem hormonal, e se essa dosagem hormonal realmente apresentar uma alteração que não é esperada para aquela idade, aí sim a gente observa uma puberdade precoce. E aí sim, quando ela realmente é precoce, né, repito, antes dos 8 anos de idade, existe sim essa possibilidade da interrupção, né, do bloqueio hormonal, para que ela não aconteça, porque realmente é prejudicial para as meninas. Eu posso dizer para vocês que nesse um ano que eu passei, que foi o ano de 2011, esse um ano que eu passei nesse serviço, eu vi muito poucas. Isso é raro, tá? A maioria das meninas que chegavam lá apresentavam esses pequenos sinais que não fechavam uma puberdade precoce, que não tinham tanto significado, a gente seguia acompanhando essas meninas e elas acabavam se desenvolvendo de forma normal. Eu vi bem poucas, assim, eu devo ter visto umas 3, talvez, que realmente necessitaram do bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal, ele é feito com um medicamento que se chama goserelina, tá? Ele é um inibidor hormonal da hipófise. É um hormônio muito pesado, tá? Ele só é usado em último caso. Esse medicamento é um medicamento injetável, tá? Ele é usado, ele causa como se fosse uma menopausa na mulher. Ele é usado em mulheres adultas, em alguns casos de sangramento excessivo uterino, em alguns casos de câncer de mama, em alguns casos de mioma, de endometriose. É claro que a ginecologia natural tem uma outra visão sobre como abordar isso, mas ele é, enfim, usado dessa maneira.
As mulheres adultas que fazem uso dele referem muitos efeitos colaterais, tá? Elas se sentem muito mal de uma forma geral com o uso dele. Ele interfere em todo o corpo dela de uma forma bem ruim, né? E não é usado jamais a longo prazo, né? Salvo em casos de câncer, às vezes que realmente câncer que tem relação com a produção hormonal e que realmente, infelizmente, é necessário. Então, o que tem, o que é, por que eu vim aqui falar sobre isso? Porque está acontecendo um fenômeno, está acontecendo um movimento, que é um movimento de classe média, tá? Que está acontecendo em grupos de mães de escolas particulares. Eu tenho recebido mensagens aqui, tenho escutado amigas e pacientes contando que são as mães de meninas de 8, 9, 10 anos, que estão observando que o corpo dessas meninas está mudando, que o comportamento dessas meninas está mudando e que concluem, né, que está chegando a primeira menstruação delas e que optam por fazer, medicalizar, né, fazer esse bloqueio hormonal, impedir que isso aconteça, né? E aí entra aqui a parte da reflexão, né? A informação, que é o mais importante, porque eu sou mãe de uma adolescente que não é uma menina, né? É um menino que está agora com 18 anos. Então, eu compreendo, tá? A preocupação dessas mães. Entendo mesmo, né? Se eu tivesse uma filha de 8 anos, eu também não gostaria que, se eu pudesse escolher, eu também não gostaria que ela tivesse a primeira menstruação por enquanto. Mas o fato é que o bloqueio hormonal, ele não é uma questão da nossa escolha, né, da nossa vontade. E aí entra uma série de reflexões, né, acerca da maternidade, né, acerca da nossa ilusão de controle a respeito dos nossos filhos, a respeito do destino dos nossos filhos, a respeito do corpo dos nossos filhos, né. E até que ponto a gente pode intervir, até que ponto a gente tem mesmo o poder de intervir, né, em muitas coisas, né? Quando a gente é mãe, na verdade, assim que a gente engravida, se a gente tem uma visão consciente, a gente percebe que a gente não tem controle sobre as coisas, né? A gente não tem escolha sobre quase nada. E a gente tem contato, né? Quando a gente tem uma criança, a gente tem contato com a nossa criança, né? Os nossos filhos, a nossa relação com nossos filhos, elas são um dos nossos maiores espelhos, né? Onde a gente se vê ali. E o que acontece quando a gente é mulher e a gente tem uma filha mulher, e principalmente quando ela começa a chegar nessa fase, é que a gente tem realmente um olhar sobre a nossa mulher. A gente começa a refletir ali a mulher que nós somos, né? Então, eu compreendo que muitas coisas vêm à tona quando a gente percebe que nossos filhos estão crescendo, né? Muitas vezes a gente não quer que eles cresçam, né? A gente tem apego à criança, a gente não quer perder a criança, a gente tem medo, né, de jogar eles no mundo e tudo que pode acontecer. E quando se trata de uma mulher, é muito mais coisa, né? É muito mais coisa envolvida. Então, essa reflexão para as mães eu faço com muito amor de verdade. Porque eu sei que tudo que vocês pensam e buscam fazer é com a melhor das intenções. O que mais me indigna nessa história toda não é essa atitude das mães. O que mais me deixa assim pistola, e aí para esse grupo eu falo já pistola, é para os médicos, né? Porque essa história toda, na minha visão, é um grande absurdo. É um grande absurdo. É compreensível que uma mãe vá procurar uma ajuda de um profissional, né, no caso um ginecologista, para receber orientação sobre isso. Né? Nossa, minha filha vai menstruar com 8 anos, mas ela é uma criança, ela é muito nova, ela não está preparada para isso, ela não tem maturidade para isso. Isso é perfeitamente compreensível. O que não é compreensível é um médico oferecer para ela o bloqueio hormonal dessa forma, que é uma forma violenta, como algo, como uma possibilidade, como algo corriqueiro, né? Como se houvesse esse direito de se fazer isso. Em primeiro lugar.
É preciso se entender o que é uma puberdade precoce. É preciso se entender que não necessariamente aqueles sinais que você está vendo na sua filha significa que ela está tão próxima assim de menstruar. E se realmente ela estiver, até que ponto é indicado, medicamente falando, esse bloqueio, essa interrupção. Repito, acima dos 8 anos não é indicado. É errado fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Fisicamente falando, isso vai causar muitos prejuízos para o corpo dessa menina, né? E vamos parar com essa conversa de que a nossa preocupação é com o crescimento dela, no sentido de altura. Ah, não, eu quero fazer isso porque senão ela vai parar de crescer. Vamos parar de se enganar. Não é isso. Não é esse o real motivo. É uma série de medos e uma série de dúvidas e uma série de preocupações que vêm, que são naturais que venham. E a função do profissional é ajudar as mulheres, ajudar essas mães a lidar com isso. Correto? Uma coisa que a gente pode trazer e que eu costumo falar também para as mães, que de uma forma geral vem conversar comigo sobre a questão da primeira menstruação, como abordar a primeira menstruação nas meninas, é que o fato da menina ter ficado menstruada não significa que ela se transformou numa mulher. Ninguém vai dormir criança e acorda mulher. E aí, claro, tem toda a história de não se nasce mulher, se torna mulher, ser mulher é uma construção, mas isso mais ou menos, tá? A verdade, na minha opinião, é que sim, a gente nasce mulher. A gente, do momento que a gente pisa nesse planeta, nesse mundo patriarcal, portando um corpo de fêmea, a gente já está submetida a toda a realidade, que é ser uma mulher. E as meninas, crianças e adolescentes já estão submetidas a isso, sim. Mas do momento de se tornar uma mulher adulta, ele é um processo. Ele é um processo. Então, a menina que recebeu a primeira menstruação dela, ela não precisa, né? A conversa que a gente precisa ter com ela não é que agora você é uma mulher, e que ela pode continuar brincando do que ela gosta de brincar, ela pode continuar tendo o universo ainda infantil que ela tem. Não é preciso e não é bom que se jogue em cima dela uma série de coisas que, na verdade, a grande reflexão que eu chamo a todos nós é que isso diz respeito, antes de tudo, a nós mesmos, sabe? É a mulher que nós somos. Então, é sobre a relação que nós temos com o nosso próprio corpo de mulher. E que quando a gente vê a nossa filha, que a gente tanto ama, nossa sobrinha, nossa afilhada, que a gente tanto ama, prestes a passar por isso, muitas vezes a gente não sabe lidar. E a gente compreende que ela não sabe lidar, e talvez ela não saiba mesmo, ela precisa do nosso apoio. Mas, antes de tudo, nós não sabemos lidar. Então, a gente se pensa sobre a vulnerabilidade, né, que aquele corpo de mulher realmente passa, e é uma realidade, né? Como a gente passa a estar muito mais submetida a abusos, isso é uma verdade, né? Com relação aos cuidados menstruais, isso na verdade é o de menos. Ensinar uma menina como lidar com sangue e como trocar absorvente, isso daí é o de menos, isso daí é uma coisa bastante simples até, né? E o que eu convido a nós todas, né, é a nós trazermos esse momento não como um momento de horror para essas mulheres, né? Eu lido com mulheres aqui no consultório que carregam dores, doenças ginecológicas, né? Não lidam bem com seus ciclos menstruais, não lidam bem com seu útero, com sua vulva, com sua vagina, com a sua sexualidade, e muitas delas trazem isso lá daquele primeiro momento onde elas tiveram o primeiro contato com a menstruação, que sim, é um grande marco, né? É um grande portal, muito simbólico, assim, de estar num corpo de mulher, que a gente vai vivenciar aí por muitos anos, até que chegue o momento da menopausa, onde a gente se encerra, tudo que está envolvido nisso. Claro, a possibilidade de gravidez, mas a maioria dessas meninas nem está pensando ainda em ter relação sexual, e se por acaso já está também, a questão é, a gente precisa lidar com isso, sabe? A gente pegar e achar que a gente pode adiar esse dia achar que a gente pode adiar esse dia com essa medida, que é uma medida violenta.
sabe? E não se trata de tomar decisão por ela ou não tomar decisão por ela, ou perguntar para ela o que é que ela acha disso. Não, ela não tem capacidade de decidir. É muito provável que, se você for perguntar isso para a menina, ela vai dizer que ela não quer receber a primeira menstruação dela tão cedo. E não é essa a questão. Não é essa a questão. Vamos lidar com isso. Vamos conversar sobre isso. E eu estou aqui para ajudar vocês nisso, né? Médicos que não esclarecem as mães da forma correta como deve ser esclarecido, estão cometendo assim um ato completamente absurdo. Completamente absurdo. Isso tem consequências assim devastadoras. Você está trazendo para essa menina, já desde antes mesmo dela ter o primeiro contato com isso, você está trazendo para ela uma mensagem extremamente negativa. Uma mensagem de que a menstruação é uma verdadeira maldição na vida delas. E quando você trata de uma forma negativa, de uma forma amaldiçoada a menstruação, você está tratando de uma forma negativa e muito, muito, muito pessimista o próprio ser mulher. Né? A forma como a gente enxerga nosso útero e toda a ciclicidade que a gente vive é como a gente enxerga da forma mais selvagem, da forma mais raiz, o que é ser mulher. E isso você pode ter certeza que essas meninas vão levar para sempre. Então, o que eu indico para vocês é que vamos buscar trazer isso de uma forma mais suave. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é simples de lidar e eu tô aqui abrindo aqui um canal para a gente conversar sobre isso. Existem mulheres falando sobre isso também, além de mim, na internet, até de uma forma até mais específica. Eu indico Caroline Amanda, que tem uma página chamada Ione das Pretas e agora uma página chamada Ione das Pretinhas, porque ela teve uma preocupação de falar para essas meninas e de falar especificamente sobre a menarca. É uma página voltada para o público de mulheres pretas, mas não só. Inclusive, pode-se marcar quem sentir uma conversa especificamente com ela. A gente fez um trabalho durante esse ano voltado para a menarca, enquanto uma travessia de mãe para filha. A gente teve esse encontro. Se tiver público interessado, a gente pode fazer outro. E esse encontro ele foi voltado para mães de meninas. Porque a gente entendeu que toda a questão acerca da menarca, e assim, quão triste é a gente ver meninas, adolescentes, já desde o início, já olhando isso com tristeza, com temor, que isso fala, na verdade, antes de tudo, sobre a forma como a mãe delas enxerga isso. A forma como a mãe delas lida com o próprio corpo de mulher. Então é a hora que uma mulher vai fazer uma reflexão sobre como eu lido com o meu ciclo menstrual. O que é para mim menstruar todos os meses. Então, como muito provavelmente ainda falta um pouco para essas meninas, né, que estão começando a apresentar os sintomas, apresentar os sinais, né, no corpo físico de que esse dia está chegando, pode estar mais ou menos perto, mas ainda falta aí um bocado. Eu convido a essas mães e essas mulheres que têm essas meninas sob seus cuidados que parem antes para olhar para si. Né, todas as questões, né, com relação à adolescência, que é um momento difícil, né, eu passei por muito agora, que meu filho está quase fazendo 19 anos, estou começando assim, a sentir um pouco de respiro, mas eu posso falar para vocês assim, que foi muito sobre eu me trabalhar internamente, sobre as minhas questões, sobre eu, a minha pessoa no mundo e a minha relação com ele, não tanto sobre ele, né? Então, a ginecologia natural tem muitas ferramentas, né, para ajudar as mulheres a olharem para isso antes de tudo dentro delas mesmas. Então, vamos vaporizar o útero, vamos observar nosso ciclo, vamos ter contato profundo com a nossa ciclicidade, vamos meditar na nossa menstruação, vamos procurar ajuda, porque a gente está modificando uma forma de ver, a gente está abrindo espaço para uma consciência menstrual. Eu indico para vocês um livro chamado Seu Sangue é Ouro. Eu estou tendo agora mais uma vez um estudo bem profundo sobre isso, sobre o que é nessa sociedade patriarcal nós sermos corpos que sangram. Né? É o tempo agora. Se não foi feito isso até agora, talvez essas meninas estejam convidando a nós para fazermos isso agora.
E a partir daí a gente poder trazer isso para elas de uma forma positiva, de uma forma amorosa. Outra coisa que eu indico também, num próximo momento para trazer para essas meninas, é ler um livro da Morena Cardoso, né? Um livro muito lindo que ela escreveu sobre isso. Nossa, como é o nome do livro agora? Fugiu. Gente, me ajuda. É da Lua. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui na descrição, porque eu vou lembrar assim que terminar aqui. Mas é um livro da Morena Cardoso que fala especificamente sobre isso de uma forma linda. Que essas meninas possam receber esse momento de uma forma linda, de uma forma amorosa. Tá bom? Vamos refletir mais sobre isso. Estou aberta para a gente conversar sobre essa reflexão, mas não façam isso com as suas filhas. Não façam isso com as suas filhas. É importante a gente lembrar que grandes bobagens que a gente faz na nossa vida com a melhor das intenções, mesmo com a melhor das intenções, eu sei que a gente faz isso por profundo amor às nossas meninas, mas mesmo com a intenção mais amorosa de todas, não deixa de ser uma grande bobagem, não deixa de ser uma grande cagada. É errado fazer isso com as meninas, é uma violência contra os corpos delas. Então, fica aqui a reflexão. Agradeço a vocês, tá? Peço para que compartilhem esse vídeo, para que marquem esse vídeo. Mulheres que estão passando por isso, tá? Não por mim, não para que a página tenha mais visibilidade, mas porque esse tema é muito importante. Eu estou muito preocupada em ver o crescente disso e como isso está banalizado. E isso não é uma coisa qualquer, ok? Muito obrigada e um beijo.